A sada jedno svjedočanstvo. Agora vamos ouvir um testemunho. Danas vama Eis aqui o que a nossa mãe nos diz. Hoje desejo compartilhar a alegria do céu. Queridos filhos, abri a porta do vosso coração para que cresça na esperança, a paz e o amor, porque Deus dá-se-vos. Filhinhos, vós estáis mais unidos à terra e às coisas terrenas, e por isso é que Satanás tenta roubar-vos como as ondas do vento, as ondas do mar. Por que a vossa oração seja baseada na vossa confiança no meu Filho Jesus e ponham o seu futuro nas mãos do meu Filho para poderem viver na paz e na alegria. E que as vossas vidas sejam um exemplo nas suas vidas. James e Daniel são um exemplo de conversão familiar. Hello. Pozdrav svima. Usually when I speak in front of large crowds, I always Bom dia a todos. Obično kada govorim pred velikim brojem ljudi, započnem sa šalom. Habitualmente, quando eu falo, há um mundo de pessoas que têm while being here for this festival, it was much more fun. o hábito de conversar com os meus filhos, mas agora não vamos falar disso. Sam ovdje na festivalu mladih, moram vam reći da je bilo James e Daniel, dole i gledati ovo sve nego stajati ovdje pred vama. But I have to trust in God. neste dia do Festival dos Jovens, eu estou muito contente entre Moram imati povjerenje u Boga da je podia estar num lugar onde pudesse estar melhor, mas eu confio em Deus. O que é que Deus quer para mim? godina kada sam započeo svoj proces obraćanja, Há 8 anos I made a commitment to God que a minha conversão começou há 8 anos. i rekao sam da. yes to whenever anyone asked me to do something to glorify God, to just say yes. Eu abandonei-me a Deus e disse sim. Svemu onomu što me bilo tko upita da kažem na slavu Božju. A tudo aquilo que Ele me pedia. I evo da, ovdje sam danas. Tudo aquilo que fosse para a glória de Deus. Então eu disse-lhe sim, eis-me aqui. Interesting that God places me at a youth festival. Zanimljivo je kako me je Gospodin smjestio na festival mladih. Because my testimony É interessante ver o que o Senhor faz neste Festival de Jovens, porque o meu testemunho começou na minha juventude I'm one of 9 children. e para mim foi um momento difícil. I was born in Boston, Massachusetts. I rođen sam u Venho de uma família de 9 filhos. I was raised Catholic, odrastao sam, Nasci em Boston. but we didn't practice the faith. ali unatoč tomu Fui educado svoju vjeru. So on Sunday mornings, my parents como um católico, Tako da bi nedjeljom mas nós não praticávamos. send us all to church. Dia, num domingo, meus pais ali oni ne bi išli s nama. And so despertou-se Tako da bi moja braća i e levou-me à igreja. Então os meus irmãos e as minhas irmãs saímos da casa and none of us would end up at mass. a nitko od nas ne bi završio na misi. We would always end up somewhere in a park or somewhere hanging out. e todos nós fomos em diferentes direções. Ninguém foi para a missa. Čekajući jednostavno da misa završi. Of course, we would go and get the bulletin and bring it home. Muitas vezes encontramos-nos no parque Samo na vratu a esperar que a missa terminasse e assim At a very early age, I felt a call to the íamos à igreja apenas e só para ouvirmos as informações e para provarmos aos nossos pais que íamos à missa. Eu era muito jovem quando eu senti chamado drogu.
probably around 11 or 12 years old. možda već Senti chamado pelas atrações da rua e comecei a ser atraído pela droga. À idade dos 12, 13 anos. Passava o meu tempo na rua, não ia ao colégio e nem ia para casa. da, bilo je zabavno dok su moji prijatelji bili oko mene. But at a certain point, they would go home. Ali u određenom Era muito divertido quando eu estava com os meus amigos, mas num determinado momento eles iam para as suas casas e eu ficava sozinho na rua à procura de Deus. to je bilo najusamljenije i najtužnije vrijeme. And I was acting out regularly, constantly, getting arrested for petty crimes. I jedno Nessa noite em que eu fiquei totalmente sozinho, foi o tempo mais difícil para a minha vida. Muitas vezes eu fui detido uhapse kako bi imao mjesto gdje prespavati. I never felt the presence of God in my life. e muitas vezes eu fazia de propósito para poder ir para a prisão e aí ter qualquer coisa para comer. Eu nesse tempo eu não sentia a presença de Deus na minha vida. Eu acreditava em Deus, Nisam vjerovao da me on uistinu voli. mas não acreditava que Ele me amava. I was going to be in a lot of trouble. Vjerovao sam kako je ljut na mene i kako ću imati mnoge Eu acreditava que Ele estava muito desiludido comigo e eu colocava-o em dificuldades. pod utjecajem alkohola. Quando eu tinha 17 anos, sob a influência da droga e do álcool, eu fui detido. Sam sa naoružan u biti išao u pljačku. And I went to court, and they gave me 3 to 5 years in state prison. I završio sam na sudu gdje su Porque eu fiz roubo com a mão armada. E o tribunal condenou-me Just a child. kao dijete I was a 350 dias de prisão. 3 anos, perdão. A 3 anos de prisão. Eu era um jovem, mas tive que imediatamente conviver com pessoas adultas na prisão. mislili o meni, than what I thought of myself. Eu estava mais preocupado daquilo que eles pensavam de mim daquilo que eu pensava de mim próprio. pokušavao činiti stvari kako bi njih impresionirao. Continuamente eu tentava fazer coisas para impressioná-los. Kad sam došao, trebao sam provesti otprilike 3 godine, But because of my behavior, Muitas vezes eu devia de ficar na prisão durante 3 anos, mas graças ao meu comportamento 5 godina napustio sam zatvor, acabei por ficar lá 5 anos. Depois de 5 anos de prisão, acabei por sair da prisão. nego što sam i mogao otići do kuće svoje majke koju u tih 5 godina uopće nisam vidio. I had to stop and have some alcohol. E antes de ir para a casa da minha mãe, And from that first day until exactly 6 months later, eu parei num determinado sítio para beber mais álcool. A partir desse primeiro dia, depois de 16 anos, Sam droge koliko sam mogao primiti. until I got arrested again, Dok ponovno nisam bio uhićen. and I was on my way back to prison. eu consumia tanta droga e tanto álcool até não poder mais, até que Ovog puta su mi dosudili voltaram a prisioneiro e voltei para a prisão. Thinking about what 9 years would mean to me. i dok sam bio O tribunal condenou-me 8 anos de prisão. Quando eu já estava em prisão, quando eu estava na prisão, eu refleti. Which was so old. jer za mene to tada bilo tako staro doba. O que é que significava? Do things while I was in prison. I dok sam bio u O que é que significaria os 9 anos seguintes? Porque nessa altura eu já teria então 30 anos, então eu já me sentia mais velho. E na prisão eu fazia algumas coisas With him. para ser um homem melhor e isso era uma ilusão. At this time, the Catholic priest Eu estava cheio de raiva ali u to vrijeme
katolički svećenik Num determinado momento, um sacerdote católico na prisão onde eu estava veio ter comigo. želio raditi u kapelici. And I said, Veio ter comigo e perguntou-me se eu quisesse trabalhar na capela. Eu disse que sim, porque ali in the chapel for holy reasons. havia o ar-condicionado e era um ambiente arrumado e fresco. Não porque eu me apetecesse ou quisesse trabalhar na capela, por razões de santidade. A njihov plan je bio da me Mas Deus quis que esse sacerdote, ao dizer-me isso, eu tinha um plano. E o plano era evangelizar-me para voltar a casa, à igreja. kao što sam rekao, kao mali dječak, bio sam i kršten, primio sam i prvi, Quando eu era pequeno, fui batizado. ali nikad nisam primio sakrament. Fiz a minha primeira comunhão, mas não me confirmei. Freitas. Freides Esse sacerdote, Padre Jim, je započeo pripremati me za sakrament. começou a preparar-me And I para a minha confirmação. the real presence of God in my life for the first time. I po prvi puta u svom životu počeo sam osjećati, Comecei pela primeira vez por sentir para uma presença real, a presença real de Deus na minha vida. E comecei a ir regularmente à missa, I was consuming the, a confessar, primao sam Euharistiju and recebia a Eucaristia i moje srce je bilo ispunjeno. for the first time I looked e o meu coração preencheu-se de alegria. E pela primeira vez olhei para o futuro. felt this presence of God in my life. I was on fire. Bio sam ushićen jer sam Pela primeira vez comecei a olhar o futuro com algum entusiasmo, Me to be released again. uskoro porque sentia a presença de Deus na minha vida. I got out, and with God's help napustio Eu sam estava inflamado pomoći and His grace, i njegovoj milosti. I did not return to drugs and alcohol. e devia sair da prisão com a ajuda e a graça de Deus. I od tada do dana današnjeg, što je otprilike nekih 30 I godina, have not found it necessary to have a drink or a drug. nisam našao uopće za shodno niti potrebu da pijem, niti da se drogiram. Já há mais ou menos 30 anos, eu nunca mais voltei a tomar droga nem álcool. But sadly, I did turn my back Ali nažalost okrenuo Depois desse dia em que eu refleti que devia de mudar de vida. I started to think that all these great things that were happening, Mas verdadeiramente eu voltei sam vjerovati kako su sve te divne as costas a Deus. rezultat činjenice da sam ja bio neka cool osoba. without God, I'm not a good guy. Ali bez Boga Eu comecei a ter a noção de que Woman, pensar que eu era boa pessoa diante dos olhos de Deus, mas na verdade eu não era uma boa pessoa. Durante esse tempo eu casei com uma rapariga e naturalmente os meus filhos, o meu primeiro filho que está aqui, o Daniel, e depois gêmeos, Carla e Jeffrey. them see me drink or do drugs. imao sam taj blagoslov da me oni nikada nisu vidjeli alkoholiziranom stanju ili po drogama. But I started to do just what my parents did to me. Ali sam s njima počeo činiti isto E aí estava que os meus filhos não me viram nem drogado, nem alcoólico, e com a minha família, And it's one of my ela ia à igreja e eu ficava em casa. jedna od onih stvari koje najviše Minha família dizia-me, os seus filhos felizmente que não te viram growing up the way alcoolizado. sam ja odrastao. E esse foi o tempo do meu maior arrependimento, crescendo como eu cresci. Nikad nisam imao radost u svom srcu. I always looked angry. No meu coração nunca havia alegria. Eu senti uma grande cólera. People still ask me, "Are you okay?" Ali evo, još uvijek radim na tome i dan danas ljudi me znaju pitati je li sve u redu s tobom?
But I know nothing is too big for God, and I know that Sempre fazia esse esforço. As pessoas diziam, mas tu estás bem? So after several years of sending my family to church, Dakle, nakon nekoliko godina šaljući svoju obitelj, E eram as coisas mais difíceis para mim. E pensava, algumas vezes, sorriso vai voltar para o meu coração. Eu enviava a minha família à missa e eu não tinha a alegria de Deus em mim. Minha esposa viveu uma grande conversão. i onda kad je moja supruga imala to iskustvo, guess what happens? E quando a minha esposa viveu nessa conversão, imaginem o que aconteceu. počela je mene upućivati prema Isusu, počela je mene upućivati prema crkvi. She starts to evangelize. Ela começou a dirigir-me para Deus e para a igreja. Mene i našu obitelj 24 sata na Ela começou a evangelizar-me na nossa casa. Tako je prišla 24 sobre 24 horas. Ela vinha ver-me e dizia-me, eu desejo que tu faças um retiro espiritual. Eu disse-lhe não. A minha filha veio ver-me i rekla je, e disse, papá, eu peço-te, eu gostava que fizesses este retiro. želim E eu gostava que tu fosses feliz. Eu gostava que tu encontrasses Cristo. išao na taj duhovni seminar koji trajao jedan vikend, Sim, fui a esse retiro num fim de semana, bez ikakve namjere da se uistinu otvorim. My plan was I will just get through the week. mas eu não tinha a intenção de abrir-me. Moj plan je bio otići ću na taj vikend kako bi utišao svoju suprugu i svoju O čer. meu plano era fazer esse fim de semana só para acalmar a minha esposa e a minha filha. Mas Deus tinha outro plano. Deus enterneceu At the foot of o meu coração e fez-me cair de joelhos ao pé da sua cruz. the E a partir daí tudo mudou. Počelo je moje obraćanje. Eu vivi essa conversão and I learned very quickly I vrlo brzo sam naučio that e rapidamente da kada započne proces obraćanja, it's very angry. da se đavo soube que quando uma pessoa começa uma conversão, o diabo fica encolerizado. E está encolerizado porque não quer perder uma alma que tinha ganho para si. ne želi izgubiti kako bi oni otišli Isusu. Não quer perder essa pessoa que fazia coisas más e não quer que tu vás na direção de Jesus. Então veio à minha casa. Soon after my conversion that my son was doing drugs. Na način da smo vrlo skoro nakon početka mog obraćanja saznali da je naš Com o facto de que, rapidamente, depois da minha conversão, descobrimos que o nosso filho tomava drogas. sad ću prepustiti riječ svome sinu. Thank you, Dad. Hvala ti, tata. Just want to say that I love you. Obrigada, papá. Desejo dizer-te que te amo. So, like my father said, you know, Kao što je otac kazao, I grew up Catholic as well, and Como meu pai disse, my mother and my brother and sister to eu cresci como católico mog brata i sestru, on je slao u crkvu. e mom after her conversion, enviaram-me com a minha mãe assistant in evangelizing. e enviávamos para ir à missa e onde vivemos uma conversão. Bila je ustrajna u tomu da mi nametne vjeru. And tried to get me to know Jesus. Meu pai perseverou na evangelização Kroz odlazak e ajudou-nos a descobrir a Jesus através da Santa Missa, ali meni nije bilo zabavno. para encontros com os jovens. Para mim, isso não tinha assim grande interesse. Nije me Nem tinha interesse nenhum, para dizer a verdade, a conhecer Deus nem a fé. O que me interessava mais eram as coisas do mundo.
znate kako je, dakle, današnja generacija ovih E crescendo numa geração da mediatização e da globalização, eu desejava sempre ser alguém veliki pritisak od samog svijeta. Pressure telling me that e senti muitas pressões que vinham do mundo, pressões que diziam que eu devia de ser alguém importante. it's not really too much a part of his story. Jer to i nije dio njegove priče, But his brother is an actor, a famous actor. Eu não posso contar tudo isso, toda a história. O meu irmão era um ator You know, e eu cresci com isso na minha cabeça. i vrijeme su mi ljudi Quando as pessoas diziam, deves ser alguém importante, wish I could be you. I wish I could be in your shoes. da sam barem ja e tu devias ser um ator, e tu serás rico. E se eu estivesse em teu lugar, eu aceitava. nisu znali kako sam bio prazan iznutra, da nisam imao nikakav identitet. You know, and I felt a lot of pressure. Mas eu não sabia que eu me sentia vazio e que não me sentia identificado com nada. Eu estava sob a pressão dessa gente Želio sam druge da me e eu queria que todos os outros me amassem, me estimassem. nisam volio Boga. And when I was 16 years old, I started to Eu não tinha Deus à idade dos 16 anos growing up the way I did. Ali odrastajući na način na koji e comecei a fazer música. Crescendo kao bivši ovisnik o drogama, My whole life it was, planted. como cresci com meu pai, cijeli život je nekako bio isplaniran u mojoj glavi. Do not drink and do not do drugs, Nemoj toda a minha vida svirati i nemoj uzimati drogu. because it's in our. estava planificado na minha cabeça. I understood. Não tomar drogas, não tomar álcool, And the devil is very deceitful. mas isso estava presente na minha família. Era como se eu tivesse compreendido isso, mas o mundo e o diabo arrastavam-me e enganavam-me. A indústria musical I had a best friend. dizia muitas mentiras. Godina imao sam najboljega prijatelja, Eu tinha 16 anos bio mi je poput brata. He slept e tinha um grande amigo que era como o meu irmão. Kod mojih doma ja spavao kod njegovih. We spoke. Eu passava a noite, passávamos os dois à noite, Jednog dana on se nije passávamos muitas vezes a noite inteira ao telefone. Um dia ele não veio à escola, ele disse que lhe doía as costas tjedana kasnije nazvao me kako bi mi kazao da ima karcinom. e algumas semanas mais tarde ele disse, ele telefonou-me e disse-me que tinha um cancro. Fui vê-lo todos os dias ao hospital. Gdje sam mogao vidjeti jednu od najsretnijih ljudi koje sam poznavao u svom životu koji je bio tako utučen, tako žalostan. And in 4 months, he passed E via nele uma das pessoas mais felizes que eu jamais tinha visto na minha vida. Alguns meses depois ele morreu Postala je još, e esse vazio no meu coração trebalo mi je nešto kako bih ispunio foi ainda mais profundo. Precisava alguma coisa que preenchesse esse vazio e comecei a tomar drogas. količina droge koju sam uzimao. I got arrested once, Jednom sam uhićen, then twice. onda i po E a quantidade de droga que eu consumia foi cada vez sendo maior e depois fui detido uma primeira, uma segunda, uma terceira e quarta vez. roditelji su me izbacili iz kuće. And today I'm able to E expulsaram-me da escola Tu da kažem hvala svojim roditeljima e os meus pais também me expulsaram da casa e foram para a rua e eu dou graças aos meus pais porque eles permitiram-me nessa expulsão, quando eu vivi na rua com os amigos, na verdade com pessoas que eram meus amigos, not long after I got kicked out of my house. mas só utilizamos as pessoas. nakon što sam napokon izbačen iz kuće i po 5. puta sam bio uhićen. And before that, Depois que eu fui I prije tog 5. expulso da minha casa, fui detido
5 vezes. Depois desta quinta vez que fui detido, comecei a refletir. molitvi moje majke. Something started to happen in my conscience. Nešto se počelo događati u mojoj... Eu acredito que foi por causa da oração da minha mãe. Počeo sam Alguma coisa começou a surgir Deus na minha consciência e comecei a dar-me conta de que Deus vinha na minha direção. Quando eu fui à prisão pela quinta vez, puseram-me numa célula com uma pessoa Woke up from que era um assassino. Sjećam se kako je taj čovjek se probudio iz... Eu lembro-me que este homem levantava-se Govorio sam he 19. says, "You're very, very stupid." On je rekao vrlo e dizia-me: quantos anos é que tens? E eu disse-lhe: tenho 19 anos. E ele disse: tu és realmente um tonto. Ele apanhou a sua Bíblia, recolheu a sua Bíblia e começou a ler a Bíblia. I really have grown to love Ele lia a parábola do filho pródigo, because it seems to run in my family. jer ona oslikava upravo moju obitelj. My father was a prodigal son. Moj otac je bio izgubljeni sin. I feel like e esta parábola encanta-me, I hope my child won't be a prodigal son. Nadam se porque estava com a minha família. Eu era como o filho pródigo. Eu identificava-me com o filho pródigo. koji bude, znam kako ću se nositi s Just as tim. my parents did with the faith. Upravo onako kao što su to učinili moji roditelji, a to je s vjerom. But when I got out of jail, Eu via como é que eu deveria comportar-me. E eu vou fazer isso que eu, com meus pais, vou fazê-lo a partir da fé. Quando eu saí da prisão, a minha mãe Za zajednicu Čenakolo and I know yesterday you heard a lot of testimonies from Chinako. falou-me da comunidade do Cenáculo. ispovijesti iz zajednice Čenakolo. And Eu sei que ontem ouviram vários testemunhos da comunidade do Cenáculo. he had to go to jail for 3 to 5 years. Mom je ocu dakle bio osuđen na 3 do 5 godina zatvora. He didn't mention it, but he actually met O meu pai, Iako nam nije to kazao, on je majku Terezu susreo u tom. o meu pai teve 3 anos na prisão. Ele não vos disse. Ja sam morao ići u zajednicu na Ele encontrou-se com a Madre Teresa nesta prisão e eu fui para a prisão durante 5 anos e encontrei a mãe Elvira, a Madre Elvira. I won't talk too much about community. Qualquer um de nós tivemos essa graça de encontrarmos essas mulheres santas. osim da je uistinu promijenila moj život. Eu não posso falar muito da comunidade, mas vou-vos dizer que verdadeiramente esta comunidade mudou a minha vida. Eu vivi esta profunda conversão graças a esta comunidade. Odlučio ostati duže. Because I Eu understand devia de estar 1 ano e meio nesta comunidade, mas decidi ficar mais tempo, porque compreendi Bogu je bilo que eu tinha necessidade e precisava de tempo para mudar. E Deus precisava de tempo para mudar-me. majka Elvira, kao što je jučer Marko govorio, nas uvijek potiče Madre Elvira, como ela diz, I've recently anima-nos sempre a colocar-nos de joelhos. godine. E depois de eu sair da comunidade do Cenáculo, depois de um tempo, no mês de abril deste ano, Neću reći da sam bio savršen u zajednici. my walk wasn't perfect. Moj hod u eu zajednici não quero dizer que era perfeito, porque na comunidade o caminho também não é fácil, não é perfeito. Cometi muitos erros, mas igualmente aprendi I just want to say that a valorizar a vida, moram vam kazati da ovaj protekli porque a oração that I lived with in quer dizer que os meses que passei na comunidade su se predozirali i umrli. and we're not perfect. I'm not perfect. Mi eu nismo era outra pessoa. Se uma pessoa na rua faz uma overdose de droga, ninguém é perfeito. Eu sou um pecador e serei sempre e continuarei a ser pecador. Talvez o resto da minha vida. živio i u zajednici Čenakol ovdje u Međugorju And I remember every year admiring all of you
I sjećam se kako sam se divio svake godine svima vama. Eu também vivi na comunidade do Cenáculo de Medjugorje You know, e admirava estas pessoas todas, Svi imamo problema, ali estas pessoas que se convertem. Todos nós temos problemas. Se vós tivesseis estado no meu lugar, compreenderiam. Eu admiro-vos porque este verão que vieram cá, something. ili tragati seja pela paz que sentem na colina das aparições ou alguma coisa que procuram, se uistinu I danas nastojim biti poput vas. eu realmente admiro-vos. Jednostavni čovjek vjere. And Hoje gostava de ser um homem simples, um homem de fé. it's not easy. To nije lako. The same temptations. E isso não é fácil. Ista iskušenja, možda I čak veća tamo, vani. The devil, he definitely wants me back. Đavo me želi natrag. I can see by the temptations that happen on a daily basis. Vidim to na iskušenjima kroz koja prolazim. Talvez tenha tentações ainda maiores, porque o diabo quer vai colocar mais provas e mais situações que eu possa viver cada dia, mas se eu me permanecer ao pé de Jesus Cristo, tudo vai suceder melhor. It's a story of a conversion. Da, A nossa história sobre o meu pai e a minha história é uma história de conversão, cijele obitelji. Union of a family. Ponovno ujedinjenje obitelji. uma conversão de família. A to se može postići samo preko Isusa Krista. And I think my father wanted to speak just Uma união de família. Moj otac želi kazati još nekoliko stvari. so I thank you for E isso não pode ser feito senão só por Jesus Cristo. Não sei se o meu pai quer ajudar alguma coisa. Eu agradeço pela vossa paciência. At this time, I want to invite my wife and my daughter to come and just stand with us. U ovom trenutku bih zamolio svoju suprugu I svoju kćer da Agora gostava de convidar a minha esposa e a minha filha a juntar-se conosco. And I want to say I želim kazati thank you. hvala. Gostava de vos dizer obrigada. Godly women, Hvala vam objema što Obrigada a vós, ste žene. women. Što ste a vocês as duas, porque foram vocês que foram mulheres fortes, mulheres de Deus. za sve mlade, posebno za mlade muškarce. I would encourage you Isto é uma mensagem para os jovens homens que estão aqui. Primeiro, animo-vos para que sejam santos. Mas se depois forem santos, se forem sacerdotes, mas se escolherem o matrimónio, animo-vos women who love Jesus Christ. Jake žene koje vole Isusa Krista. a procurar uma mulher forte que vos ame, que ame Jesus Cristo. Two years ago, Prije 2 godine I traveled here to Há 2 anos, došao sam prvi put ovdje u Međugorje. eu vim aqui a Medjugorje 2 weeks with my son in Comunidad Chenacolo. Kako bi proveo 2 tjedna u zajednici Čenakol ovdje u Međugorju. para passar 2 semanas com o meu filho na comunidade de Medjugorje. Prije toga uistinu nisam nikada ni čuo za Međugorje. But I knew that God had opened my heart and had Antes eu não tinha ouvido nunca falar de Medjugorje. I znam da je Bog otvorio moje srce. A inače, kad govorimo o zajednici Čenakolo, that people Eu need sei que Deus abriu o meu coração quando falamos na comunidade do Cenáculo. mothers Eu compreendo plan sestre majke Elvire I gospin plan, o plano de Deus e o plano da mãe Elvira. O plano uništene ljude koji odlaze u tu zajednicu, to the cross. é que essas pessoas destruídas vão a esta comunidade In here in para poder conduzir as famílias ao pé da cruz. u zajednici Čenakolo. and I spent every day Eu passei 2 semanas
na comunidade do cenáculo em Medjugorje. 2 tjedna sa ovim čovjekom. E cada dia que eu passei nesta comunidade I was amazed at what God had done in his life. I bio com estes homens durante estas 2 semanas. It was a time of great healing to je bilo vrijeme velikog ozdravljenja and forgiveness. i oprosta. Fiquei entusiasmado com todas as coisas grandes e as curas e reconciliações e o perdão que Deus colocava a cada um dos jovens. Obrigada, Jesus. Thank you to the Blessed Mother. Hvala nebeskoj majci. Thank you to Mother Elvira. Hvala majci Elviri. Obrigada, Mãe Celestial. Obrigada, a Mãe Elvira, Madre Elvira. I also want to thank Nikki and all the volunteers. E obrigada por este lugar maravilhoso. Želio bih se hvaliti i prevoditelju i svim drugima koji su ovdje E obrigada a todos os voluntários e benfeitores que trabalham para esta causa. Obrigada por organizarem estes encontros. i svim svećenicima i biskupima. And I thank Desejo agradecer-lhes a todos os sacerdotes e bispos e agradeço a todos. Que Deus vos abençoe.